Bem, senhoras e senhores, em continuidade às apresentações do Auditório 1, teremos aqui no painel 1, canal 1, fontes de financiamento para o investimento tecnológico na infraestrutura do Brasil. Para apresentar e moderar os trabalhos, inicialmente, convido a Operations Lead Specialist do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Carisa Maia Ribeiro. Obrigada. Boa tarde a todos. Vocês me escutam, né? Bem? Não? Vocês me escutam? Agora sim? Obrigada, gente. Boa tarde. Nesse painel, a gente vai abordar as fontes de financiamento para investimento tecnológico da infraestrutura no Brasil. Comigo está a Natália do BNDES. Por favor, Natália. Está o Henrique da Oi Carbon, o João do AFC e o Ricardo da Desenvolve São Paulo. Não, acho que não precisa não. Quer ficar aqui, João? Pode ficar aqui. Qualquer coisa eu passo o microfone para você, João. O que foi? Qualquer coisa eu passo o microfone para você. Bem, pessoal, antes de começar, eu queria trazer alguns dados bastante interessantes, uma vez que a gente fala de infraestrutura, né? E fala de infraestrutura tecnológica. Hoje no Brasil, 85% dos domicílios do Brasil ele tem acesso à internet. E esse número ele tende a crescer. Um outro dado importante, cada habitante no Brasil, a gente tem 2,2 celulares por habitantes aqui no Brasil. E quando a gente fala de infraestrutura, eu acho que quem trabalha nessa área viu a evolução, não só na parte de desenho, com o BIM, mas também a parte de novos equipamentos, inteligência artificial. Tudo isso vem trazendo uma trajetória que é bastante interessante, principalmente para os bancos e os meus colegas que me acompanham aqui. A parte de tecnologia, ela não vai parar e a gente tem que aprender com ela os benefícios e os impactos que pode acontecer dentro de uma estrutura de infraestrutura. Falando de financiamento, né, o outro painel acho que foi muito interessante, que ele trouxe várias atividades e inovação dentro do mercado. Mas como é que está o mercado financeiro para adaptar essas novas realidades? A gente sabe que tem um problema de risco e como os bancos estão preparados para isso. Então, Natália, eu vou começar pelos bancos, né? O BNDES é um grande player, né, em toda a infraestrutura, no desenvolvimento da infraestrutura em rodovia ainda mais. E eu queria perguntar para você como é que vocês estão vendo essa parte de Infratec e como é que o banco vem preparando para isso. Tem dinheiro? Boa tarde a todos, cumprimento meus colegas, é um prazer dividir essa conversa aqui com vocês. Tá? Carissa, muito obrigada pela sua pergunta. Essa pergunta que acho que sempre fazem para banco, né? Então eu te agradeço. E vou compartilhar aqui um pouquinho da minha opinião com vocês. Tá? Em rodovias, o que acontece? Na verdade, hoje no Brasil, a gente tem um cenário que as concessões rodoviárias elas já possuem um elevado grau de maturidade, né? Com concessões da primeira rodada já concluídas e até relicitadas, né? E ao longo do tempo, a gente teve um grande aprendizado. Esse aprendizado ele resultou em melhores estruturações, em mitigantes de risco, né? Que auxiliam os financiadores, numa redução também da insegurança jurídica. E tudo isso faz com que o setor financeiro, né, que os bancos vejam com bons olhos, né, sejam muito entusiastas do financiamento ao setor de rodovias. E aí, quando eu falo do financiamento ao setor de rodovias, eu falo das diferentes formas, né, via o financiamento tradicional, também pode ser por empréstimo ponte, via debêntures com mercado de capitais ou por compartilhamento de risco, pedaço do projeto com uma fiança bancária. Como você falou, o BNDES é um player muito relevante em rodovias e hoje, na verdade, a gente atua nas duas pontas, né, na parte de estruturação de projetos, na qual meu colega aqui, Guilherme Martins, tem uma carteira bastante robusta de projetos em estruturação, com mais de 12 mil quilômetros, né, com mandatos a nível federal e estadual, 4 leilões recentes bem de sucesso realizados, né?
E aqui no meu chapéu do financiamento, a gente historicamente é o principal financiador do setor e tem muito apetite para continuar sendo, né? No financiamento lá no banco a gente sempre busca trazer as boas práticas, as melhores soluções. Então hoje, além do FINEM tradicional, a gente atua com debentures, em rodovias a gente tem um perfil também muito alongado de investimentos, então a gente procura fazer uma divisão do projeto em complexos parciais, sempre procurando ter uma estrutura que onere o menos possível, né, as garantias do projeto, ao mesmo tempo em que a gente também quer ter espaço para compartilhar risco, né, e funding com outros players, uma atuação complementar com o mercado cada vez mais, né? E também não podemos deixar que, como banco de desenvolvimento, a gente também faça aquela atuação anticíclica no momento, por exemplo, no início do ano, em que a gente viu um mercado com crise de liquidez, e o BNDES foi importante para garantir que as estruturações financeiras saíssem e que também o próprio investimento continuasse sendo realizado. Agora, em relação à sua pergunta específica em relação à Infratec, a gente vê com muito bons olhos a adoção de tecnologia mais intensiva, né, num setor que até então era mais tradicional. Isso porque a tecnologia ela vai trazer eficiência operacional, melhores condições para os usuários, segurança viária e até mesmo resultar em redução de emissões de gases do efeito estufa, né? Então, tudo isso junto pode levar, no limite, se a gente extrapolar um pouquinho, a uma melhor condição de financiabilidade do projeto, seja por ganho de produtividade, seja por acesso específico a linhas de financiamento com condições diferenciadas. E aí, só explicando um pouco, o que acontece? No financiamento, via de regra, o financiamento ao setor de rodovias, a gente faz o apoio ao plano de investimentos da concessionária. E esse plano de investimentos da concessionária, normalmente, ele não tem um peso tão grande em tecnologia, se a gente compara com, por exemplo, a parte de construção civil. Isso faz com que os nossos clientes talvez sobrepesem e façam uma avaliação do custo de transação de você ter acesso a condições de funding diferenciado específico, o que hoje não acontece tanto. Agora, se a gente começa a avançar e caminhar, né, como a gente vê aqui num evento como esse, a quantidade de tecnologia que a gente pode trazer para a utilização em rodovias, isso se expande, começa a ganhar um peso maior dentro do plano de investimentos da concessionária, de repente pode ser interessante, né, o custo de transação de você utilizar linhas diferenciadas, como, por exemplo, no BNDES você tem uma política operacional para inovação. Né? Então, pode ser que quando a gente expanda o uso de tecnologia dentro do setor, seja interessante você adotar essas linhas. E, além disso, a gente também sempre incentiva que as concessionárias, né, no seu plano de investimento, adotem as melhores práticas ESG, e isso também perpassa com o uso da tecnologia, né, e nesse ponto de ESG, eu acho também importante comentar que, por exemplo, hoje, se você faz uma debênture que você tem uma segunda opinião, que essa debênture é uma debênture sustentável, você já consegue acessar um crédito diferenciado com uma redução de spread dentro do BNDES. Tá? Então, assim, nós vemos com muito bons olhos a adoção de uma mais intensiva de tecnologia. Acho que um evento como esse, nós que estamos no setor, acho que temos que reverberar isso, né? Eu gostei muito da fala do Marco Aurélio, que ele disse que no ano que vem o evento bianual vai ser sobre sustentabilidade. Então, fica o convite aqui a todos nós a levantarmos um pouco essa bandeira de que rodovias também pode ser verde, né? Muito obrigada, Natália. Interessante. Então, quer dizer, a gente tem dinheiro, existe um incentivo, a gente sabe que tecnologia, os usuários já estão capacitados, então existe um número de celulares, de ferramentas de inovação que a gente poderia utilizar, porque no final das contas a gente presta um serviço, né, e o impacto do nosso investimento tem que ser mesmo no usuário. E o BNDES está aberto a parcerias. Sem dúvida. Então, voltando a parcerias, que é um pouco o nosso lado, né, João? Os bancos, eles estão na vanguarda de trazer experiências de outros países para aportar nessa nova caminhada, nessa nova rodovia que nós estamos caminhando. O que o UFC tem para mostrar para a gente? Bom, primeiro eu queria
Bom, primeiro, antes de tudo, né, agradecer estar aqui, agradecer à BCR pelo convite, um evento super importante, grande. E aí dá um tempinho para a gente falar aqui de instituições multilaterais, né, que você tem a IDB, o IFC. O IFC, vou falar um minutinho só, é um financiador importante globalmente, mas também no Brasil. O Brasil hoje é o segundo país mais importante para o IFC em termos de desembolsos, quando aí você tem uma visão de como o Brasil é importante, né, para o IFC. A gente vem desenvolvendo mais capabilidades aqui no Brasil, não sei se existe essa palavra, mas hoje a gente já consegue entregar reais para o cliente, que era uma deficiência que a gente tinha. Hoje a gente consegue entregar reais até 10 anos para o cliente sem necessidade de swap. E a gente também consegue entregar IPCA+, dólar, o que seja que o cliente precise para o seu projeto, em prazos maiores, aí eventualmente pode ter um swap associado. Tá? Então isso permitiu aí um crescimento grande do IFC nos últimos anos. A gente vem participando de projetos importantes aqui no Brasil. Em rodovias, especificamente, vou citar aí recentemente a gente fez uma debenture para eco-rodovias. Aproveito para dar o exemplo que a gente consegue entrar numa debenture como um investidor, né? A gente, claro, trabalhou também na estruturação da debenture e entramos com outros bancos nessa debenture em reais, normal. Era uma debenture em CDI nesse caso. Agora, sobre a pergunta, né? Eu concordo totalmente com a Natália, né? Os projetos, como é que são financiados, né? Eles têm um pacote de financiamento, eles têm os financiadores desse projeto vão pegar todas as garantias possíveis associadas ao projeto e vão colocar dentro desse pacote. Então, vou falar, mas e vou financiar a tecnologia? Olha, a tecnologia, ela principalmente, né, ela vem incentivada pelo edital, pelo governo, que fala, olha, eu quero que essa rodovia tenha free flow, por exemplo. Então, todo o gasto de free flow vai estar dentro desse pacote de financiamento. E, de novo, eu concordo com tudo que a Natália falou. Então, eu queria aproveitar e falar um pouco do que a gente tem visto aí, né, de novas tecnologias, né? Eu acho que free flow é o mais na moda aqui no Brasil, né, já que a gente tem um exemplo funcionando, né, e tem outros aí em estruturação ou implementação. E lembrando, né, eu sou a pessoa que empresta, né, o Fernando do IFC também estava aqui, ele é a pessoa que estrutura o projeto. Então eu tenho a cabeça do cara que vou fazer o cheque, entregar e quero ter certeza que esse dinheiro vai voltar. Eu hoje estou no IFC, tenho 20 anos de experiência em bancos privados, a cabeça é a mesma, a gente quer que o dinheiro volte. O caso do Free Flow, acho ótimo, acho que é uma estrutura super útil, principalmente para grandes aglomerações urbanas, né, para você não ficar parando ali, o carro passa, é cobrado. No nosso caso aqui, do caso da Dutra com a Rio Santos, foi usado mais por questões de, é difícil aqui construir uma praça, porque você tem que tirar a licença ambiental para fazer a praça. Então vamos tentar o Free Flow. O Free Flow é uma receita muito pequena no total, né, porque o principal vem da Dutra, menos da Rio Santos. Então acho que é uma iniciativa ótima, né, o que o governo chama de sandbox, né? Então vamos ver como é que se comporta isso, né? Assim, a preocupação, né, eu como credor, né, a gente mora num país que 40% dos carros não estão legalizados lá com os pagamentos em dia e de IPVA, de licenciamento, né? Será que esse cara vai se dar o trabalho de pagar ou vai ser mais uma multa que ele tem lá associada ao carro que ele não está nem aí, sabe? Então, você tem dois jeitos de contornar isso, né? Uma é o governo assumindo essa responsabilidade, que eu acho que para efeito de estruturação do projeto, para efeito do risco associado, né? Quem é o melhor player para gerenciar esse risco? Puxa, é o governo nisso, né? Ele é que tem que fazer o licenciamento dos veículos e impor isso para os motoristas. Então, acho que faz mais sentido. O outro jeito seria a concessionária se virar com o risco, né? Eu acho pior. O problema se você vai voltar, né, para o primeiro jeito, vai ter inadimplência, lógico, né? A gente, de novo, mora no Brasil e
se o governo vai arcar com essa inadimplência, quem vai pagar? O contribuinte, né? Então, será que faz sentido o contribuinte pagar? De qualquer forma, eu acho que o Free Flow é o futuro, acho que é super legal o que está acontecendo hoje no Brasil, só a gente tem que tomar esses cuidados aí, né? Uma outra tecnologia implementada também nessas concessões foi a questão do pesagem em alta velocidade dos caminhões. Acho ótimo, acho que diminui a fila ali dos caminhões que ficam ligados, gerando CO2, né, para a atmosfera, e traz algum conforto também para o caminhoneiro que fica parado lá, né? Isso talvez até possa gerar algum crédito de carbono, embora imagino que seja bem pequeno, né? Aí você tem outras tecnologias aí que acho que eu vou comentar bem breve aqui para não estourar meu tempo, que é o asfalto altamente modificado, né, que você adiciona aí 8% de ABS ao asfalto. Parece que, sabe, as primeiras aplicações aí dessa tecnologia são excelentes. No Brasil já tem gente que vende esse produto. Então, acho que é uma coisa para ser colocada. Isso aí você não precisa do governo, isso o próprio concessionário pode fazer. E a outra é detecção automática de acidentes também, né? Você tem tecnologias assim, malucas, né? Com microfones instalados nas rodovias. Acho que a gente não precisa de tanto. Tem um exemplo aí no Peru e na Colômbia, se eu não me engano, que é uma integração do sistema da rodovia com o WhatsApp não, com o Waze e Google Maps. Olha, ótimo, porque aí você rapidamente consegue aparecer lá no aplicativo, é two-way, né? Então um informa o outro e você melhora o monitoramento aí. Aí depois, se der tempo, eu falo um pouquinho mais de redução de gases estufa, dessas coisas. Obrigada, João. Não, super interessante, que eu acho que o João trouxe uma experiência aí do Infratec na parte operativa, né? Então você tem já um ganho, principalmente que já tem dados quantitativos que você pode medir e falar assim, olha, é efetivo, você tem um ganho de tempo e de custo na questão de manutenção, conservação e a operação da infraestrutura. A gente tem eu acho que tem outros ganhos aí também, você falou do acidentes, que eu acho que é extremamente importante, e a gente começa a ver a tecnologia, ela invadindo o ciclo completo de projetos, né? Desde a implementação, alguns de vocês já trabalham com o BIM e isso já tem uma melhoria na questão do desenho técnico, e aí a gente começa a ver o ciclo dessa infraestrutura invadindo, né, todo esse ciclo. Os bancos vêm se preparando, né? A gente começa a ver projetos que estão encaixados aí com tecnologia, utilizando essa inteligência. Né? Tem uma coisa muito interessante que aí eu vou ter que pegar também o meu chapéu, o meu colega do FC tem que pegar a parte privada, eu estou no público e privado do BID e do BID Invest. A gente trabalha muita tecnologia na questão de mitigação e adaptação das rodovias, porque a gente sabe que no pilar clima, a rodovia ela pode ser um vilão, não é isso, Henrique? Então, tem tecnologia para isso? Como é que eu sei que a Weicarbo faz muito trabalho? A gente pode transformar o vilão para mocinho, e se já existe experiência para isso. Eu sei que vocês trabalham muito com a gente também, mas eu estou te provocando porque eu acho que é interessante a posição do Weicarbo no que diz respeito à infraestrutura. Passo para você. Não, obrigado, Carisa. Quero agradecer também a BCR pelo convite, né, falar oi aqui para o pessoal do painel. É um prazer estar aqui, tentar contribuir um pouquinho. Ô Carisa, eu acho assim, é muito interessante quando você trata dessa visão do ciclo de vida de uma infraestrutura, né? Por dois motivos. Porque, obviamente, uma infraestrutura ela tem o seu impacto direto. Se a gente vai falar da rodovia, a gente está falando da construção da rodovia, né? Então você tem toda uma oportunidade de impactos positivos a partir dos materiais, né? Então um pouco que o João falou, os materiais inovadores emergentes que estão surgindo. Os impactos à biodiversidade, ao capital natural, né? Então são infraestruturas lineares de grande monta, que normalmente elas são associadas também a impactos do desmatamento, a perda da biodiversidade, mas também eventualmente a oportunidades, né, de fazer com que as duas coisas funcionem concomitantemente.
Então, esse é um ponto, é todo esse impacto direto, né, das infraestruturas, das rodovias, quando elas são construídas. No momento da operação, né, o impacto dela como concessionária, né, e a gente trabalha aí, como você disse, trabalhando para todas as grandes concessionárias no país, esse impacto é muito pequeno, mas como meio que viabiliza, né, no caso da rodovia, o transporte ou a locomoção, é onde o grande impacto está concentrado. Então a gente começa a falar dessas tecnologias que permitem com que os usuários sejam mais eficientes ao utilizar essas infraestruturas, né? Então o free flow, que, né, evita a parada, a freagem, a pesagem dinâmica, todos esses sistemas hoje de IoT, de monitoramento, até uma discussão do impacto social quando a gente fala de acidentes e vida, né? Que, enfim, me parece bastante inovador. Então é isso, né? Os impactos diretos e os impactos indiretos. E aí nesse contexto, né, e no âmbito aqui do painel também, eu acho que o que eu gostaria de trazer é um pouco da visão, né, de como esses elementos vêm sendo incorporados para a liberação de financiamento, né? Então, a Natália mesmo já mencionou, é um setor muito tradicional, um setor que tem uma maneira de trabalhar já, né, de décadas. E aí a gente começa a questionar o seguinte: como que o setor financeiro pode viabilizar a adoção dessas tecnologias, né? Tanto numa perspectiva de incorporação dessas tecnologias no projeto, que o João falou, né? Como é que isso entra no pacote, e ao entrar no pacote se deve ser só mais um elemento do pacote, ou se isso deve ser enxergado como um elemento especial do pacote. Ou eventualmente com linhas de crédito, né, ou instrumentos direcionados que reduzam o spread, né, ou cria algum incentivo para a adoção dessas tecnologias, né? Então, do mundo onde a Way Carbon opera, a gente está falando então, né, do mercado de títulos verdes, né? Então, antes de começar, assim, né, sem também entrar muito tecnicamente, mas acho que um contexto importante para quem nunca ouviu falar disso. Então, a gente está falando de dois grandes grupos de instrumentos financeiros, tá? Então, assim, os títulos verdes, né, os Green Bonds, os Climate Bonds, os SDG Bonds, né, são instrumentos que eles têm uma finalidade pré-definida. Então, quando o mercado trabalha com esse tipo de título, né, o tomador está pedindo esse recurso ou está associando esse recurso a um investimento específico, né? Então, por exemplo, a gente estaria falando especificamente da adoção de determinadas tecnologias. Então, eu estou falando do free flow, então eu posso emitir um título que vai financiar, né, o investimento dessa tecnologia na minha rodovia. Do outro lado, a gente tem um instrumento que ele tem sido muito adotado porque ele é um pouco mais amplo e mais sistêmico, né? São os Sustainability Linked Loans, ou são os empréstimos indexados à sustentabilidade. Nesse caso, você não tem o uso específico do recurso, mas você tem objetivos ambientais ou sociais associados a esse recurso. Então, isso é muito interessante porque, na verdade, você consegue ter desde elementos que têm impactos muito pequenos até elementos que têm impactos mais significativos, que no final das contas eles vão ser medidos, avaliados, né, e premiados ou incentivados por um resultado de eficiência mais amplo daquela infraestrutura, né? Então, assim, me parece muito interessante falar disso. E só para terminar minha fala, que assim, quando eu estava falando dos impactos, eu esqueci do terceiro elemento que você mencionou, falou, tem que falar sobre isso, que é também o seguinte: além dos impactos ocasionados pelas rodovias, né, sejam diretos ou indiretos, né, ou do potencial também de impactos positivos, sejam diretos ou indiretos, no contexto hoje da mudança do clima, é importante entender a exposição das rodovias a essas alterações, né? Então a gente está falando de movimentos de massa, a gente está falando de alagamentos, a gente está falando aí de impactos que podem, como é que eu falo, destruir fisicamente a infraestrutura, mas que na maioria das vezes, né, a gente vai ter uma interrupção da infraestrutura, isso vai causar um impacto de fluxo de caixa, de operação, ou um aumento dos custos operacionais, né? Então também é entender que hoje existe esse mercado emergente, é super inovador, né? Tem muita tecnologia que pode ser associado, de monitoramento, né? Uma agenda também que junta as duas coisas das infraestruturas verdes, né? Que você pode lidar, por exemplo, com alagamentos, movimentos de massa a partir desses investimentos, e uma oportunidade para falar de seguro, para falar de transferência desses riscos, né? Que parece uma oportunidade muito grande de trazer o setor financeiro em modelos inteligentes aí de financiar a adoção de determinadas tecnologias para lidar também com os riscos, né? E não só com os impactos.
Então, eu queria começar por aqui. Nossa, que legal, Henrique, porque você traz agora a parte de tecnologia em processos. A gente falou um pouco de equipamento, falamos um pouco de recursos, né, que existem recursos adaptados, e aí você vem agora com uma parte financeira e processos. Quer dizer, então, o BID Invest, por exemplo, ele na região, os primeiros 30% dos Sustainable Link Bonds foram feitos pela gente e o primeiro no Brasil. Ou seja, certeza o UFC tem uma carteira enorme também, então o BNDES tem um grupo aí legal que a gente pode começar a explorar essa capacidade de incentivo às empresas que fazem coisa boa. Não foi isso que eu entendi na linguagem leiga de uma engenheira que gosta do grey e do green, né? Então, você está falando comigo que tem um vilão, mas se você for se você consegue estruturar bem as suas concessões, se você monitora isso bem, se você passa esse benefício para o usuário, a gente consegue no mercado trabalhar incentivos de pagamento. É isso que eu entendi de você? É isso. Então, não, porque eu vou passar, não, porque depois eu volto ver você. Sabe por quê? Porque teve uma provocação aqui do João sobre o setor público. E o Ricardo está ali quietinho, mas eu acho que ele tem muito para falar, uma vez que a gente está na cidade e no estado, que é carimbado sendo um dos melhores em termos de concessão. É isso mesmo, Ricardo? Boa tarde a todos, obrigado ABCR pelo convite, obrigado Carisa pela condução. Estou muito feliz de estar aqui com esse painel tão especialista no assunto. Então, vou começar pela provocação do João, né? Aproveitando que eu estou aqui como Estado de São Paulo, como que o governo está vendo toda a situação, né? Então, foi estruturado um comitê gestor de parcerias, né? E esse comitê gestor é o responsável por cuidar dos grandes projetos em São Paulo. E São Paulo é esse estado que tem 37 mil quilômetros de rodovia, cobrindo 200 mil quilômetros quadrados, quer dizer, o Reino Unido, e é a melhor infraestrutura de rodovias do Brasil, o que não quer dizer que seja excelente. Então, a ideia esse comitê gestor de parcerias vai organizar essas concessões e, como o João pontuou muito bem, como é que você vai ter Infratec numa concessão? Tem que estar no edital, né? E vai estar no edital. Inclusive, o ponto do Free Flow que foi colocado aqui, existe atenção para isso, né? Como existe atenção particular para telecomunicações, né? Infratec é, em geral, telecomunicações mais alguma coisa, né? Então, cobrir o estado todo, hoje a gente viaja por São Paulo e tem uns buracos negros, né, onde seu celular cai e tal. Então isso não pode acontecer mais e a ideia é, de alguma forma, endereçar esse aspecto. Então, acho que o recado sobre rodovias, sobre grandes projetos sim, esse é um governo que acredita na parceria público-privada, é assim que a gente quer fazer e os editais estão super atentos a essa necessidade de ser Infratec. Então, acho que isso vai ser endereçado. Bom, estou aqui também como Desenvolve São Paulo, e a Desenvolve São Paulo é a agência de fomento do Estado de São Paulo, e onde as parcerias público-privadas não atenderem, aí a gente precisa de projetos menores, não que sejam menos importantes, mas, né, você sai da Ayrton Senna, você logo cai numa alça já meio precária e toda aquela eficiência Ayrton Senna é perdida ali dentro, né? Então, a Desenvolve entra ajudando os municípios a também terem uma Infratec e essa é a ideia. E aí a gente também tem crédito para os municípios e para os privados. Então, é uma questão de como é que a gente costura essa coisa do grande e conecta com o pequeno. Então, acho que o Estado de São Paulo tem aí toda uma rede, um aparato para fomentar o Infratec. Ricardo, volto para você. Adoro a questão de rede, que eu acho que a eficiência é exatamente isso, né? Eu acho que o Estado de São Paulo já tem uma primeira malha extremamente eficiente, mas as pontas elas precisam mais de um auxílio. Nada como usar o Infratec para ajudar isso. Você pode trazer alguns projetos, não necessariamente só em rodovia, porque eu acho que vocês têm também a função dessa interconectividade de um modo geral. E para mim isso é Infratec na veia, para depois lá na ponta a rodovia poder usufruir disso.
Sei que vocês têm uma agenda enorme. Jogo de novo para você, porque eu acho que você é o que vai dar o ritmo aqui para a gente poder se armar e começar a trabalhar os recursos que a gente tem. Tá, então acho que essa é a ideia, quer dizer, lá na ponta você vai ter a Desenvolve São Paulo tentando fornecer o financiamento. Eu também sou meio João, né? Eu dou crédito. Em São Paulo a gente tem a Invest, que é o Fernando Camacho de mais cedo, que estrutura o projeto. Mas a ideia aqui é a seguinte: você olha para um pequeno município de São Paulo, ele é carente de conectividade, né? Aliás, ele é carente de uma série de outros aspectos que o trariam para o século XXI, vamos dizer assim. E aí a Desenvolve São Paulo tem a gente está carregando essa bandeira da cidade inteligente, que é essa cidade inteligente no sentido amplo, né? Então, a gente financia conectividade, a gente financia iluminação inteligente, a gente financia geração de energia fotovoltaica, a gente financia um melhor aparelhamento das escolas, a gente financia pisos intertravados, ciclovias, quer dizer, tudo que está debaixo desse guarda-chuva que é não exaustivo de cidades inteligentes, a gente quer financiar, porque a gente acredita que assim a gente vai estar de fato gerando um desenvolvimento sustentável e democrático, né? O São Paulo é um estado rico para o padrão Brasil, mas muito desigual quando você circula São Paulo afora, né? Então a diferença entre a capital e o interior é grande e a gente tem esse objetivo de ajudar as pequenas prefeituras que são carentes de recursos e de projetos. Sei seu. Não, muito legal. Adoro o desenvolvimento territorial, que é exatamente isso. Porque isso traz benefício a que o Henrique comentou. Se a rodovia sozinha ela vai buscar recurso, pode ser um recurso pequeno, mas a partir do momento que você começa a aglomerar esse impacto direto e indireto, você começa a compor um projeto em desenvolvimento territorial. Foi isso que eu entendi do que você me falou. Eu acho que foi isso que eu tentei dizer. Então, ótimo. E aí eu volto para o nosso grande banco. O BNDES é um monstro. E aí, de novo, vocês têm uma rede enorme, trabalha super integrado, a Natália estava comentando. Traz um exemplo para a gente, Natália, de alguma coisa que você acha que nessa mesma linha do Ricardo, eu acho que vocês também têm um papel público-privado aqui bem interessante. Como é que vocês estão vendo essa interconectividade? Como é que você vê acho que o ministro falou na questão, né, da rodovia Viva Verde Tecnológica. Como é que vocês estão vendo o BNDES? Ele pode ser um ator fundamental nesse desenvolvimento. O Ricardo trouxe de São Paulo, mas vamos abrir mais para o país. Obrigada, Carissa. O banco, na verdade, é espalhado pelo Brasil todo, né? Tem um pedacinho ali de BNDES por todas as partes. A gente, aqui no lado do BNDES, a gente também financia o setor público e a parte das concessionárias com o setor privado, né? No público, que digamos assim, que hoje as rodovias, a gente tem um percentual ainda pequeno sobre gestão privada, a gente tem que também pensar em levar esse desenvolvimento também através do financiamento ao público. Então, tem um braço, uma área lá do banco, uma diretoria que financia os estados, municípios e toda essa parte que é muito relacionada aos governos e aos estados para esse investimento que não está ainda concessionado. Na parte das concessões, como eu comentei anteriormente, a gente sempre incentiva, quando a gente vai financiar uma concessionária, a que ela adote as melhores práticas ESG. E no ESG eu não estou falando só do né? A parte do social para o banco ela é muito cara e no passado a gente até de certa forma tinha a chamada linha Easy, né, em que a gente tentava impor, né, financiamentos tão grandes, né, a gente está falando de bilhões, vamos também trazer esse retorno para o entorno da rodovia, e hoje a gente faz isso, pegando aqui um pouquinho o gancho do Henrique, de uma forma mais macro, tentando integrar tudo isso, e como não é mais só uma bandeira, digamos, de banco de desenvolvimento, hoje a gente vê aqui a BCR, todos os grandes players também preocupados com isso, a gente consegue